Olá! Então agora eu vou continuar a leitura do texto base da campanha, ainda relacionada à primeira parada. Eu vou ler o subtítulo número 4. E antes, então eu vou cantar a segunda estrofe do hino da campanha da fraternidade. E só para lembrar de vocês não esquecerem, compartilhem essa leitura, vão lá no meu canal no YouTube, compartilhem, comentem, né? Vamos propagar esse texto da campanha da fraternidade que está tão bom, né? Está nos fazendo refletir bastante sobre as atitudes, né, que a gente tem que, as coisas boas que a gente tem que fazer, está fazendo um bom panorama da realidade também, da triste realidade que estamos vivendo. Então vão no meu canal, compartilhem, comentem. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Violência nunca será a saída. No contexto de crise e instabilidade, agrava-se também a violência contra a casa de que habitamos, o planeta Terra. O aprofundamento do sistema de acumulação de capital apropria-se dos bens comuns, como a terra, a água, as florestas, os minérios. Não se pode esquecer que tal sistema de acumulação é também um sistema de descarte. Descarta-se o excedente da produção e do consumo, é o lixo. O modo capitalista de produção, consumo e descarte põe em risco a casa comum. A catástrofe ambiental continua a dar os seus sinais todos os dias. As temperaturas globais estão subindo, causando ou agravando incêndios florestais, aumentando a temperatura das águas, dos oceanos e o derretimento das geleiras que estão sendo extintas em taxas altas e aceleradas. A Terra tem sido agredida de tal modo que as palavras do profeta Joel continuam atuais. Os campos estão devastados, as terras de luto, o trigo devastado, o mosto em falta, o azeite fresco estancado. Não desaparece o alimento diante de nossos olhos, e na casa do Senhor a alegria e o júbilo? Os grãos ressecaram sob as glebas, os silos estão devastados, os celeiros demolidos, pois o trigo está em falta. Como geme o gado, os rebanhos de bois vagam, já não há pasto para eles. Até os rebanhos desfalecem. A ti, Senhor, eu clamo. O fogo devora as pastagens da estepe. A chama consome todas as árvores dos campos. Até os animais selvagens voltam-se para ti. Os córregos estão secos e o fogo devora as pastagens da estepe. É Joel, capítulo 1, 10 e 1, 16 a 20. Para que se comece a mitigar as mudanças climáticas e a degradação ambiental, é urgente reduzir a emissão de gases produtores do efeito estufa, bem como o descarte de rejeitos em áreas de floresta, nos rios e oceanos. Para tanto, é necessário convencer os poucos que concentram a maior parte da riqueza a abrirem mão de parte dos seus ganhos e dos seus privilégios. Este é um trabalho árduo, pois muitas empresas já colocam em seus cálculos de lucros os prejuízos, os ditos desastres ambientais, que nada mais são do que os cálculos das indenizações a serem pagas por seus crimes em relação ao meio ambiente e à humanidade.
Entre agosto de 2018 e julho de 2019, houve um aumento de 29,5% do desmatamento da Amazônia. Foi desmatada uma área de 9.762 quilômetros quadrados, a maior em mais de uma década. As queimadas, invasões e o extrativismo ilegal violentam a vida na região e alteram todo o ecossistema local e os regimes de chuvas e equilíbrios climáticos no território nacional e em territórios estrangeiros. Devido a esse processo de ataques ambientais, os povos tradicionais, que têm uma vida ligada à convivência com a natureza, são retirados dos seus territórios de origem, seja pelos resultados dos crimes ambientais, seja para que grandes empresas desenvolvam atividade de extração mineral ou florestal e agora, mais recentemente, são entregues à própria sorte, abandonados quanto aos cuidados e prevenção do novo coronavírus. A pandemia da Covid-19 no estado do Amazonas significou a morte de muitas pessoas. Foram inúmeras as denúncias do aumento de casos de Covid-19, sobretudo entre a população indígena. A Articulação Brasileira dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, denunciou a subnotificação dos dados relacionados à contaminação pela Covid-19 nas populações indígenas. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, contabiliza apenas os casos notificados em terras indígenas homologadas. A compilação de dados da PIB tem sido feita pelo Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena e pelas organizações indígenas de base da PIB. Essa compilação incluiu povos indígenas que vivem em áreas urbanas e aquelas populações que ainda não têm terras homologadas. Para isso, servem de referência os dados das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde e do Ministério Público Federal. No dia 4 de julho, havia 11.270 casos confirmados entre os povos indígenas, sendo que 418 indígenas morreram. O número de povos indígenas afetado é de 120. Para as organizações indígenas, a pandemia representa um novo genocídio para os seus povos. A violência contra a terra e os povos originários é muitas vezes legitimada por um discurso religioso reativo, que no centro da crise e das situações de instabilidade recorre às suas relações fundamentais de dominação, sob a forma de missões ou sob a pretensa justificativa de espalhar a fé em Jesus. Grupos missionários invadem os territórios indígenas, desrespeitando, deslegitimando o modo de viverem a sua fé, associando-a a algo demoníaco. A religião é manipulada para promover limpeza étnica com o objetivo de liberar os territórios dos povos originários e tradicionais para as mineradoras, por exemplo. Então, assim, termina o subtítulo 4 da primeira parada. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Que Ele volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Amém.